The Beginning After the End. Volume 9. Capítulo 323. Aprisionado. Meus olhos se abriram e me virei para olhar para o guarda. Sentado ao meu lado estava um velho de rosto vermelho, seu cabelo grisalho emaranhado e saindo em ângulos estranhos. Ele soltou um arroto, enchendo a pequena carruagem com o fedor de seu hálito alcoólico. Alaric, como? Eu parei, afastando a fumaça do meu rosto. O cavalheiro sabe como fazer uma entrada, brincou Regis, rindo dentro da minha cabeça. Alaric me deu um sorriso meio torto. Você não achou que eu simplesmente deixaria você ser preso sem pagar o que me deve agora, não é? Eu balancei minha cabeça maravilhada. Você não pode me enganar, velho. Você não correria o risco de se espremer naquela armadura apenas por alguns pedaços de tesouro. Mas você conseguiu alguns elogios lá, certo? Ele perguntou, seus olhos injetados de sangue se arregalando. Sem querer dizer muito bem, mas você está metido numa merda, lindo garoto, e um pouco de ouro ajudaria muito a virar as orelhas certas. Ou muito ouro, se você tiver. Revirei os olhos, mas senti em minha runa de armazenamento dimensional um dos itens que caera e eu tínhamos tirado do tesouro do Spearbex. Era uma bainha para uma espada curta, feita de couro vermelho escuro e incrustada com pedras preciosas, algumas das quais estavam faltando. Mal olhando para o elogio. Como os alacrianos chamavam os tesouros desenterrados das Relictons, eu o joguei no colo de Alaric. Considere como um pagamento inicial, mas você não receberá o resto até que eu saia desta confusão. O velho correu os dedos avaliando o couro, parando avidamente nas pedras preciosas. Bem, então, isso vai servir muito bem. Alaric me lançou um olhar disfarçado com o canto do olho. E você tem mais assim? Eu segurei uma risada divertida, não querendo que o motorista ouvisse. O suficiente para mantê-lo bêbado até o dia da sua morte. Os olhos de Alaric se fecharam e ele se recostou, uma paz serena caindo em seu rosto. Exatamente o que eu sempre quis ouvir. Pelo menos ele é fácil de agradar. Mas o que esse bêbado pode realmente fazer para nos ajudar aqui? Regis se perguntou. Agora. Eu disse sobriamente. O que você sabe sobre este julgamento? Tem que haver mais nisso do que o que eles estão dizendo. O rosto de Alaric caiu e ele me lançou um olhar sujo, como se eu tivesse acabado de acordá-lo de um sonho agradável. Os Grambeus estão entre os melhores para sangue nomeados, eles não agem tão duramente quanto os altos sangues, mas vêm lutando pelo status de alto sangue há anos, patrocinando ascendentes, comprando propriedades nos primeiros 2 níveis, ganhando o favor dos soberanos. Esse tipo de coisa. Esse garoto Callum era estrela em ascensão do sangue Grambel, pelo que ouvi. Bonito, talentoso, bons instintos dentro e fora das Relictons, você entendeu. Eu estava concordando com o que Alaric estava dizendo. Provavelmente será o futuro chefe da casa. Alaric acenou com a cabeça em retorno enquanto guardava a bainha em seu anel dimensional e descansou sua espada curta contra a lateral da carruagem para que ele pudesse ficar mais confortável. Com certeza, sim. Sua morte é um golpe duro para o sangue Grambel. Mas os ascendentes morrem nas Relictons o tempo todo. Eu disse, meio para mim mesmo. Eu vi em primeira mão na zona de convergência. A maioria dos magos que entraram naquele lugar não saiu. Sim, mas um ascendente experiente que não quer assumir muitos riscos pode fazer alguma boa vontade e um nome para si mesmo liderando ascensões preliminares para pirralhos nobres. Alaric disse sabiamente. Por um momento, lembrei-me de por que havia concordado em trabalhar com o velho bêbado. Apesar de sua falta de elegância, Alaric era muito perspicaz. Então ele arrotou alto e eu me perguntei, não pela primeira vez, se não era apenas sorte cega e excesso de confiança inspirado no álcool.
A maldita armadura é muito apertada. Ele resmungou, puxando as bordas do peitoral de aço enegrecido. Então, eles estão com raiva por perderem seu herdeiro aparente, mas como me culpar pelo assassinato dele ajuda? Eu perguntei, franzindo a testa através da carruagem para Alaric. Não tenho certeza ainda, para ser honesto, mas isso. Ele bateu em seu anel dimensional, indicando a bainha de joias. Vai ajudar a fazer as línguas balançarem. Você está certo, no entanto. Não faz sentido à primeira vista. Provar assassinato nas Relictons, bem, é muito complicado, especialmente com apenas uma testemunha ocular. 2. Eu disse, minha frustração passando para meu tom. Mas eles estão se recusando a deixar Caera agir como testemunha em meu nome. Caera, não é? Alaric balançou as sobrancelhas grossas para cima e para baixo, uma expressão que me lembrou de Regis por algum motivo. Passou algum tempo de qualidade com a beleza alto-sangue nas Relictons, certo? Compartilhou algumas noites românticas abatendo feras, em seguida, aconchegou-se ao fogo, ainda com a crosta de sangue da luta do dia. Ele estremeceu sob o peso do meu olhar fulminante. Tudo bem, não perca a razão, garoto. Tudo o que estou dizendo é que sei como fica quando você enfrenta a morte todos os dias. Ninguém iria culpar você. Alaric. Eu disse, minha voz baixa e calma, mas cantarolando com uma ameaça óbvia que nem ele poderia perder. Vá direto ao ponto. Vamos pensar nisso então, vamos. Ele disse rapidamente. Alto sangue Denoir é mais poderoso que o sangue Grambel, mas o último está faminto e socando acima do seu peso. O que os Denoirs ganhariam ao permitir que sua preciosa princesa se envolvesse em todo este fiasco de julgamento? Ele fez uma pausa, olhando para mim com olhos desfocados. Qual era a pergunta? Ele coçou o cabelo bagunçado. Ah, claro. Nada, é isso. Eles não querem que se espalhe que a filha adotiva do nobre alto sangue Denoir escapuliu para as Relictons com um novato sem sangue. Parece ruim. Tudo o que eles precisam fazer é deixar os Grambeus comerem você vivo e, pelo menos para eles, toda a situação vai embora. Mas o que? A carruagem deu uma guinada e nosso motorista trocou gritos de insultos com alguém. Alaric sorriu. Os Grambeus têm a ganhar me colocando em julgamento. Eu terminei. Estamos andando em círculos agora. Disse ele. Talvez eles tenham se esquivado de que há mais coisas para você do que você disse aos 3 irmãos Grambel. Você é assustadoramente poderoso, o suficiente para alterar a dificuldade de qualquer nível em que você entre. Dependendo do que a jovem Ada disse, eles podem estar esperando que você seja secretamente um alto sangue disfarçado de que eles possam recuperar as perdas, forçando a questão na frente de um painel de juízes. Isso fazia sentido. Seria uma chance de obter algo em troca da morte de Callum, pensei. Mas eles ainda precisam provar que foi assassinato, certo? Regis apontou. O que eles não podem fazer, porque, sabe, não foi. Eu ecoei esse pensamento para Alaric. É isso que me preocupa. Ele resmungou. E por que eu estarei fazendo algumas escavações? O sangue Grambel deve ter alguma coisa nas mangas de seda, se eles estão tendo todo esse trabalho. Ficamos sentados em silêncio por 1 minuto, ouvindo as rodas de madeira da carruagem esmagando as ruas de pedra. Então, disse Alaric, por quantas zonas você passou? 3. Eu disse, um pouco amargamente. Eu deveria apenas ter continuado. E ser morto porque se distraiu com o genocídio de toda a raça de sua namorada? Regis perguntou. Relaxar em uma cela de prisão provavelmente não é uma coisa ruim para você agora. Você estava me dizendo para lutar para sair a menos de 10 minutos, pensei incrédulo. Ei,
Não sou nada senão inconsistente, respondeu ele, deixando escapar uma risada latida. Alaric assobiou em resposta à minha resposta. Você ficou lá alguns dias a mais do que eu esperava, mesmo depois que se espalhou a notícia sobre os Grambeus. Deve ter sido semanas para você. Eu apenas balancei a cabeça. Os Grambeus estariam me forçando a contar todos os detalhes dolorosos da ascensão em breve, e eu não estava ansioso para passar por isso com Alaric também. A carruagem diminuiu a velocidade até parar e ouvi pesados portões de ferro se abrindo do lado de fora. Deve estar lá. Alaric disse enquanto erguia o capacete do colo e o colocava cuidadosamente sobre a cabeça. Você nunca me contou como arranjou isso. Eu disse, acenando com a mão em sua armadura preta e a carruagem ao nosso redor. Não consegui ver seu rosto, mas percebi que ele estava sorrindo por baixo do capacete. Amigos em lugares baixos, filhote. Não se preocupe, o velho Alaric vai tirar você disso. Não estou permitindo que você evite me pagar o resto dos meus 40%. A carruagem avançou, mas parou novamente apenas alguns segundos depois. Eu me preparei para o que quer que estivesse por vir, mas um pensamento me ocorreu quando alguém começou a destrancar a porta da carruagem pelo lado de fora. Alaric, pegue o anel dimensional. Eu disse, segurando minhas mãos algemadas com meus dedos abertos. Vai levantar suspeitas se eles verificarem e não virem nada armazenado lá. Ele o arrancou do meu dedo e o enfiou na braçadeira de sua armadura. Bem pensado. Um segundo depois, a porta do meu lado da carruagem se abriu e um dos cavaleiros de armadura negra agarrou meu braço e me puxou rudemente para um amplo pátio em frente a uma grande casa senhorial. Era uma residência imponente feita principalmente de pedra escura com telhados de inclinação acentuada, com arcos pontiagudos nas janelas e portas. Pelo menos 20 dos cavaleiros Grambel estavam no pátio, flanqueando a carruagem. Um homem e uma mulher esperavam sob a varanda da mansão, que tinha uma espécie de era de folhas azuis crescendo em vinhas grossas. Eu poderia dizer imediatamente que eles eram senhor e senhora Grambel. Ambos tinham cabelos loiros e usavam roupas escuras finas com detalhes prateados. Lord Grambel tinha a mesma constituição de ombros largos de seus filhos, enquanto Lady Grambel era como uma versão mais velha e bonita de Ada. O cavaleiro me agarrou pelas algemas e me arrastou em direção ao senhor e à senhora. 3 outros cavaleiros se posicionaram ao lado e atrás de mim, com as armas prontas. Esta pode ser sua última chance, sugeriu Regis. Pense em como seria foda se você quebrasse essas algemas ao meio e colocasse todos esses magos de joelhos com seus olhos zangados. Antes de simplesmente desaparecer com Godstep. Você quer dizer minha intenção etérica? Lutei para evitar que meus olhos rolassem enquanto eu estava cara a cara com Lord e Lady Grambel. Seus olhos estavam vermelhos e eu podia ver anéis escuros sob eles através da maquiagem que ela usou para pintar o rosto. A mandíbula de Lord Grambel se apertou quando ele olhou para mim da beira da varanda. Eu vi o golpe vindo muito antes de ele desferir, mas não vacilei quando seu punho pesado desceu, acertando um soco sólido contra minha têmpora. Leve este cão assassino para as celas. Ele ordenou, sua voz crescendo através do pátio. Os cavaleiros atrás de mim bateram suas lanças contra o solo 2 vezes enquanto meu guarda me puxava pelas algemas para dentro da casa, ao longo de um corredor bem decorado e descendo um conjunto de degraus de pedra que levava primeiro a um porão e depois a uma espécie de masmorra. Havia 4 celas, todas vazias. Runas foram gravadas ao longo do chão e nas barras das portas das celas. Eu não conseguia lê-las, mas tinha certeza de que eram para impedir que as pessoas usassem mana, talvez um backup para as algemas de supressão de mana. O guarda me empurrou pela porta gradeada para uma das celas e me empurrou contra a parede. Ele começou a me revistar, sentindo meus bolsos, ao longo das laterais do corpo e para cima e para baixo em minhas pernas.
Em seguida, ele puxou minha capa e camisa para examinar as falsas formas de feitiço de runas nas minhas costas. Quando ele terminou, ele me virou bruscamente e olhou para minhas mãos antes de me dar um olhar enrugado, que, junto com sua construção maciça, me lembrou do guarda-costas de Caera, Taega. Onde estão todas as suas coisas? Ele perguntou. Estava tudo no meu anel dimensional. Menti. Que perdi na última zona que passamos. O grande guarda deu de ombros antes de sair da cela e bater à porta. Lord Grambel descerá em 1 minuto. Espero que você não se perca aqui. O guarda riu estupidamente de sua própria piada enquanto se afastava. Eu estava muito cansado e mentalmente esgotado para me incomodar em oferecer ao homem qualquer tipo de reação. Em vez disso, voltei minha atenção para as acomodações. A cela era de pedra sólida sem janelas. Uma cama estreita, pouco mais do que um pedaço fino de tecido esticado sobre uma moldura de madeira, foi empurrada contra uma parede. Havia um ralo no canto em vez de um pinico. Era isso. Bem, dormimos em lugares piores, disse a Regis enquanto me sentava na cama. E agora, afeminado? Regis perguntou, aprofundando sua voz para imitar Taega. Eu deixei escapar um escárnio enquanto vasculhava a minha runa dimensional. Primeiro, preciso ter certeza de que Eli está bem. Peguei a relíquia quebrada, mas ela ainda estava maçante e não reagiu quando a examinei levemente com éter. Está quebrado? Regis perguntou, e pude senti-lo tentando ser consolador. Embora eu não estivesse com humor para a piedade, não pude evitar que suas emoções se infiltrassem em mim, e isso ajudou a aliviar minha mente. Talvez. Eu ativei a runa divina que canalizava o Requiem de Aroa. Partículas violetas de éter rodopiantes dançaram ao longo da minha pele sobre a relíquia, concentrando-se na pequena fenda antes de desaparecer. A rachadura ainda estava lá, e a pedra ainda opaca e sem vida. Minhas esperanças caíram por um momento, mas eu me preparei contra a decepção. Concentrando-me no éter no ar, que era muito menor do que nas zonas mais profundas, examinei a relíquia com cuidado. O éter estava vagarosamente se aproximando da relíquia, onde se reunia ao redor da fenda e, eu vi com surpresa, acabou sendo atraído para dentro dela. Está recarregando, percebi. Embora eu esperasse procurar Eli imediatamente e provar a mim mesmo que ela estava viva, saber que a relíquia ainda era funcional foi um alívio. Guardei o dispositivo e puxei uma pedra diferente da runa de armazenamento extradimensional, o ovo da cor de arco-íris onde Sylvie ainda dormia. Era pesado e quente, e emanava uma fome dele. Quanto tempo se passou desde que tentei encher o reservatório com éter? Muito tempo, mas fazer isso era exaustivo e me deixaria indefeso, e se eu não tivesse éter suficiente, não iria libertar Sylvie de qualquer maneira. Virei a pedra iridescente em minhas mãos enquanto considerava o que viria a seguir. Levariam 3 semanas até o julgamento, e eu certamente seria questionado, possivelmente até torturado. Entretanto, isso não importava. A visão de Eleanor sendo destruída passou pela minha mente. A realidade estava começando a se estabelecer em meus ombros como um peso pesado. Eu sempre soube que teria que lutar contra Grona e o clã Vritra, mas eu também teria que defender Dikaten do resto dos Azuras também? Mais uma razão para eu voltar às Relictons o mais rápido possível. Com 3 semanas para descansar e planejar, eu deveria estar mais do que preparado para minha próxima ascensão, embora houvesse uma pequena dúvida incomodando no fundo da minha mente. Não é exatamente produtivo para nós apenas nos jogarmos de cabeça nas Relictons repetidamente procurando por essas outras ruínas. Disse Regis, dando voz às minhas próprias dúvidas. Só temos que deixar as Relictons nos guiarem, como fizeram quando alcançamos a primeira. A mensagem de Sylvia dizia que ela gravou os locais em minha mente. Talvez isso atue como uma espécie de chave quando estivermos nos movendo de uma zona para outra.
Regis ficou em silêncio. A perigosa verdade era que não sabíamos. Havia muitas perguntas e nenhuma resposta. Apesar de duas ascensões cada vez mais difíceis, eu não estava mais perto de aprender como controlar o destino, ou mesmo que esse édito superior realmente era. Meus ombros afundaram com o peso de meus pensamentos e papel em tudo isso. E com a escala das coisas muito maior do que mesmo quando eu era um rei, não pude deixar de me sentir sozinho, agora mais do que nunca. Eu segurei o ovo de Sylvie perto do meu peito, tentando sentir alguma aparência de vida dentro. Eventualmente, meus pensamentos vagaram e meu mundo escureceu. Eu me enrolei em torno do ovo de Sylvie e o segurei perto do meu peito.